Então, quarto ano, a nossa aula de hoje é de Geografia com conteúdo a Agricultura. Esse conteúdo se encontra na página do livro de Geografia de vocês, na página 67, 68 e 69, certo? Vamos acompanhar a explicação desse conteúdo. Para desenvolver a economia, o ser humano desenvolve diversas atividades, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria e o comércio. Então, o que é a agricultura, né? O que é agricultura? É o cultivo de vegetais para serem consumidos ou vendidos na agricultura. Existe uma grande variedade de produtos plantados e cultivados, porém depende de alguns fatores, como o tipo do solo e do clima, certo? Sabe como é que a gente chamamos os profissionais que trabalham lá na agricultura? Então, chamamos os profissionais, o profissional que trabalha na agricultura de agricultor ou lavrador. Esse é o nome que nós damos à pessoa que trabalha lá, certo? Quem verifica o solo, se é necessário adubar, irrigar, drenar, e é o agrônomo. Então, a pessoa responsável, né, que verifica o solo, se é necessário adubar, irrigar e drenar, essa pessoa a gente chama ele de agrônomo ou engenheiro agrônomo, certo? Pois ele analisa o solo de forma científica e orienta o dono das terras, né, como agir de forma adequada. Temos vários tipos de cultivos e dentre eles temos alguns que destacam como a monocultura, certo? A policultura, a rotação de culturas e a agricultura de substâncias. Então, esses são os tipos de cultivos que se destacam. E a tia vai estar falando um pouco sobre cada um deles agora, certo? Então, vamos começar pela monocultura. Esse cultivo ocorre quando apenas uma determinada espécie vegetal é cultivada. Então, esse cultivo de monocultura acontece, né, quando uma determinada espécie é cultivada. Uma coisa só é cultivada, é plantada, certo? Agora, já na policultura, ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar. Então, a policultura ocorre, né, quando vários tipos de vegetais são plantados, certo? No mesmo lugar, ok? Como uma área que plantar alface, pode plantar tomate e assim vai. São várias plantações em um só lugar, certo? Várias espécies de vegetais. Já a rotação de cultura, essa prática existe em dividir o solo em diversas partes e muda a cada colheita. Então, aonde foi plantado o feijão, na próxima colheita vai ser plantado ali um outro tipo de coisa. Pode ser o arroz. Por exemplo, no caso dos vegetais, se foi plantado o tomate, na próxima vez onde foi plantado o tomate, vai ser plantado o coentro, vamos dizer assim, o alface, entendeu? Não vai ser plantado a mesma coisa que foi colhida, certo? Já o cultivo de substância, ele consiste em cultivar espécies vegetais para
para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam. Então, já o cultivo de substâncias, né? No caso, é o que o ser humano planta para o seu próprio consumo, para a sua sobrevivência. Agora eu vou falar um pouco sobre os agrotóxicos, certo? Que são venenos pulverizados nos vegetais que estão sendo cultivados para impedir que pragas destruam as lavouras. Quase que até não fala. Isso ajuda a melhorar o processo de cultivo. Mas a gente sabe, né, pessoal? A gente sabe que o agrotóxicos, ele não é um produto beneficiado, né? Beneficiado, isso mesmo. Nem para o meio ambiente e nem para a nossa própria saúde, né? E nem para também a nossa própria saúde, que nós somos seres humanos, né? E também é necessário alguns cuidados, certo? Que os vegetais estejam adequados para o consumo para que não ocorra o esgotamento do solo, para mantê-lo fértil. Para isso é preciso preservar o solo, né, devidamente tratado, né? E também a lei brasileira obriga o replantio em área em que houve desmatamento, certo? Para a manutenção e a preservação do solo e para as plantações de frutas, verduras e legumes, é importante desenvolver técnicas modernas, junto, né, com os agrônomos, como uma finalização constante. Aqui, na imagem ao lado, nós vamos observar, né, alguns cuidados que devem ser tomados para formar uma forma de preservar a natureza, certo? O primeiro cuidado, né, que tem aí, que a gente pode ver aqui na imagem ao lado, é empregar sementes ou mudas de plantas sadias. A partezinha que está verde, conhecer e respeitar o período correto para o cultivo e a colheita. Adequar a espécie vegetal ao clima e ao solo da região onde será cultivada. Laranja. Não provocar o desgaste do solo por meio de queimadas. Vermelho. Utilizar preferencialmente adubos orgânicos nas lavouras para fertilizar o solo. A parte roxinha, ajustar por meio da irrigação ou drenagem a quantidade de água do solo necessária ao cultivo. A parte azulzinha, aproveitar melhor o solo por meio de técnicas modernas de cultivo. E uma partezinha aí, a última, né? Fazer o acompanhamento da lavoura com um agrônomo, certo, gente? Então, esses foram alguns dos cuidados que a gente viu, né? Que devemos tomar, ok? Então, agora vocês irão realizar a atividade no livro de Geografia, na página 70, 71 e na página 72, certo? Qualquer dúvida, volta ao vídeo para assistir novamente, certo? Para poder compreender melhor o conteúdo. Depois volta para a atividade. E caso tiver alguma dúvida entre alguma questão, pode estar vindo perguntar à tia. Tá legal? Tchauzinho!